Você trabalha duro, quer construir patrimônio, paga seus financiamentos de veículo e de imóvel, ainda tenta guardar dinheiro, mas sente que está sempre correndo atrás do próprio rabo? Já tentou investir, estudou bolsa de valores, CDB, fundos imobiliários, mas continua frustrado, com medo ou até perdendo dinheiro? Se sim, essa aula é para você. Hoje eu vou te mostrar como multiplicar o seu dinheiro com segurança, sem precisar de sorte, sem depender de banco e sem viver ansioso com o mercado. Estou falando de transformar parcelas mensais de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 20.000 em cartas de crédito que podem te dar lucros de 10, 50, 100 mil ou mais em poucos meses. E ainda te permitir construir um patrimônio de milhões que se valoriza e ainda coloca dinheiro no seu bolso todo mês. Se você quer parar de trabalhar só por dinheiro e começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você, esse vídeo definitivamente é a virada que você precisa. Eu vou te ensinar um método que tem mudado a vida de pessoas comuns, como eu e você, usando uma estratégia que os ricos usam há décadas, a alavancagem financeira. Mas aqui vai um lembrete importante. Quando for assistir esse vídeo, se certifique de estar concentrado, sem estar fazendo outras coisas, porque as informações que eu vou passar aqui vão mudar a sua vida. Uma segunda dica importante: tenha um papel e uma caneta na mão, porque vão surgir dúvidas e você precisa anotar para não esquecer e depois chamar a minha equipe para tirar essas dúvidas. A dúvida é inimiga da ação. Ela vai invadir a sua mente e vai te impedir de ver a oportunidade incrível que está bem na sua frente. Para você entender o impacto disso através do tempo, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou o David, especialista em consórcios e alavancagem financeira, e eu uso consórcio há mais de 15 anos. E com o passar do tempo eu fui aplicando e refinando esse que eu chamo de método atalho, com um objetivo parecido com o seu. Usar com eficiência e estratégia o meu dinheiro para multiplicar a minha renda e o meu patrimônio para fazer o meu dinheiro trabalhar por mim. Como a maioria das pessoas, eu achava que investir era deixar o dinheiro parado na poupança ou que eu precisava de muito dinheiro para começar. Eu não sabia que eu podia começar usando apenas a minha capacidade de pagamento de parcela. Estudei ações, fundos imobiliários, tesouro direto, ações na bolsa dos Estados Unidos, até na bolsa de Hong Kong eu comprei ações. Mas eu ficava inseguro, com aquela sensação, tá tudo indo bem, mas não vai desmoronar a qualquer momento? Foi isso que eu vivi. E pior, eu gastava horas por semana, lendo, estudando, analisando os papéis. Além de isso consumir muito tempo, eu continuava inseguro. Os ricos, eles não ficam mais ricos com sorte, com aquele pinga-pinga da Bolsa de Valores. Eles usam estratégia, eles usam alavancagem. E eu tive a lição em casa, eu tinha um legado para seguir, porque o meu pai ele sempre gostou de consórcio para construir patrimônio e usava o consórcio como planejamento. E quando ele morreu, o exemplo dele me influenciou com mais força. Eu buscava lucro rápido, busquei maneiras pouco produtivas, cansativas e até arriscadas. Mas eu percebi que a constância e a disciplina podem me levar muito mais longe. E eu descobri também que o consórcio pode ser usado de maneiras que eu não imaginava e que a alavancagem financeira, junto com a estratégia, poderiam ser o atalho que eu sempre quis para ter um lucro e um patrimônio que gera renda. Foi nesse ponto que eu descobri o consórcio não como uma forma apenas de comprar um carro ou um imóvel, mas como uma máquina de multiplicar capital. Investir bem é ter estratégia, saber usar o que você tem, sua capacidade de pagamento de parcela. E é aqui que o consórcio entra como uma das ferramentas mais seguras e rentáveis de construir riqueza. Mas vamos lá, eu preciso esclarecer uma coisa aqui. Eu não sou contra os investimentos tradicionais em bolsa de valores ou em fundos de investimento, embora eu seja um investidor em imóveis. Eles têm o seu valor. Mas a maior diferença é que nos investimentos tradicionais, você tem apenas a rentabilidade do dinheiro que você acumulou. Mas na alavancagem financeira, você multiplica esse dinheiro e lucra sobre o dinheiro de outras pessoas. Guarda essas ideias. Alavancagem e lucrar sobre o dinheiro de outras pessoas. Porque é isso que os ricos fazem. E você vai ouvir muito sobre isso nesse vídeo. O que eu vou te explicar aqui vai mudar para sempre a maneira que você usa o seu dinheiro e até a maneira que você vive. E vai acelerar os seus resultados de maneira totalmente segura, simples e sem risco de você perder dinheiro. E a minha missão é essa:
te ensinar tudo o que eu queria ter aprendido há 15 anos atrás, para que você não tenha dúvidas. Pelo contrário, tenha total certeza que vai construir em poucos anos um patrimônio que vai te sustentar pelo resto da vida. Eu espero que essa aula tire totalmente o seu medo, te dê clareza, porque o medo paralisa. E quem paralisa, perde. Agora eu vou te explicar um pouquinho mais sobre a grande oportunidade invisível, que é o consórcio como investimento. Você vai aprender a usar uma ferramenta que já existe há mais de 50 anos, de uma forma que você nunca ouviu falar, mas que muitas pessoas já utilizam. Eu vou mostrar de maneira matemática e lógica um uso novo para essa ferramenta que você já conhece. Como eu já disse, eu uso o consórcio há 15 anos, mas com o passar do tempo eu fui refinando e melhorando um método de usar o consórcio, não para aquisição de veículos ou imóveis, mas para multiplicar o capital, sem depender da sorte, sem precisar tomar riscos desnecessários e com a segurança de estar amparado por lei. A maioria das pessoas não imagina que o consórcio pode ser um investimento porque estão presas nessa ideia de usar o consórcio só para comprar veículo ou imóvel. E eu quero tirar isso da sua mente porque a verdade é completamente diferente. Um detalhe importante que você precisa saber: essa estratégia não funciona com os consórcios tradicionais de banco. E agora eu vou te falar o que você pode conseguir com essa estratégia que eu vou te falar. Primeiro, lucrar com a venda da carta contemplada. Sim, você pode virar um banco. E eu vou detalhar isso mais para frente. Você pode comprar imóveis com o dinheiro de outras pessoas e outras pessoas pagar por esses imóveis. Também vou detalhar em seguida. Alavancar o seu patrimônio em 5 a 10 vezes mais do que você conseguiria sozinho. E quarto, tudo isso com segurança, amparo legal e isenção de impostos. Vamos detalhar esses 4 pontos principais? Primeiro, lucrar com a venda da carta contemplada. Essa estratégia faz você virar um banco. E é o mesmo sistema que faz os bancos lucrarem bilhões com financiamentos. A diferença é que agora é você quem vai lucrar. Vamos entender isso melhor? Quando alguém financia no banco, o banco empresta o dinheiro e cobra juros. E tem lucros bilionários com esses juros. Na prática, você vai fazer a mesma coisa, levantar dinheiro para vender para outras pessoas usando a sua capacidade de pagamento de parcela. E detalhe, você vai ter um produto incrível nas mãos, porque você vai levantar o crédito mais barato do Brasil, o crédito do consórcio, e pode vender essa carta de crédito com lucro. Os juros dos bancos são tão altos que a pessoa que compra essa carta de consórcio de você te paga um baita lucro e ainda economiza muito em relação ao financiamento. Qual o resultado médio que nós podemos esperar utilizando essa estratégia? O resultado vai variar de acordo com a quantidade de cotas que você faz. Eu tenho clientes que têm 1, 5, 10, 30, 50 cotas ou até mais. Quanto mais cotas, maior a frequência de contemplação e, consequentemente, maior o lucro. Mas o ponto é que a quantidade de cotas, a escolha da administradora, a escolha do grupo não é aleatória e isso é essencial para acelerar os resultados. E calma, que eu vou detalhar isso mais para frente. Mas agora eu vou te falar alguns casos reais de clientes. Olha o caso dessa cliente que, usando as nossas estratégias avançadas de contemplação, fez 15 cotas, paga R$ 3.000 de parcela e contemplou 7 vezes em 24 meses. Das 15 cartas que eu comprei, 7 delas foram contempladas num período de 2 anos. Em janeiro de 2023, fiquei arrasada quando sofri perdas na Bolsa de Valores. A Americana faliu e outras ações teve baixa. Dessa maneira, eu sofri perdas de 50% sobre o que eu havia investido. Eu sempre gostei muito de consórcios. E quando o David Mas Alessandra me apresentou propostas definidas de como eu poderia lucrar, investir, vender as cartas ou comprar qualquer outro imóvel, coisa assim, já amei a ideia e já comecei com 15 cartas. Das 15 cartas que eu comprei, 7 foram contempladas num período de 2 anos. E fiquei super mega satisfeito, porque 24 horas depois eles já haviam comprado minhas cartas, não tive trabalho e tive lucro de 400% sobre o que eu investi. De maneira que eu indico, porque realmente é seguro 100%.
e é rentável. O outro cliente, Davi, fez 5 cotas, paga R$ 1.700 de parcela e foi contemplado. Teve 4.400% de lucro. Você vai guardar para comprar o seu imóvel ou vai querer o Pix na conta? O que aconteceu? Você vai ter que resolver um problema agora. Que problema? O que você vai fazer com o dinheiro da contemplação, pô? Você quer matar o coração? Puxa, cara! Como que você contempla no primeiro mês, cara? Eu vou matar você, rapaz. Falei pra você que era a estratégia, ó, vamos pulverizar, vamos escolher o grupo certinho, a administradora certa. E aí, eu escolhi uma região para colocar as suas cotas, espalhei elas estrategicamente ali. Aí caiu na região, meu amigo, é difícil não contemplar. Olha o caso do Augusto. Fez 11 cotas, paga R$ 3.000 de parcela, contemplou 3 vezes em 1 ano e 4 meses. Ele investiu R$ 48.000 parcelado, usando a capacidade de pagamento de parcela, e com a venda das cartas contempladas, ele teve um lucro de R$ 42.000. Uai, tô te ligando para te oferecer um Pix, só se você quiser, né? Ô, doido, aí sim. Essa aí é a ligação que nós adoramos. Rapaz, tá com uma frequência de contemplação muito boa, porque você já foi contemplado 3 vezes, você fez 11 cotas, né? E não repôs a cota, né? Tá dando menos de 6 meses, né? A cada contemplação. Tá top. Tá bom demais. E essa aí foi que jeito? Foi na pinta? Foi próximo? Não, foi no lance fidelidade. Fidelidade. Agora tem que fazer pelo menos umas 10, né? Pois é, rapaz. Isso aí. A recompra da sua carta contemplada é garantida por meio de um contrato firmado em cartório. Mas, para ter essa garantia de recompra e o nosso acompanhamento estratégico para você multiplicar ao máximo os seus lucros até o final, você tem que ter adquirido essas cotas com a gente. Vamos para o segundo ponto? Comprar imóveis com dinheiro de outras pessoas e fazer outras pessoas pagar por esses imóveis por você. Se você tem medo de demorar a contemplar, isso de forma alguma é um problema. Porque dá para ter muito lucro mesmo quando demora um pouco mais a contemplar usando a estratégia de autoquitação que eu vou te explicar agora. E esse é um dos pilares do método Atalho: construir patrimônio que gera renda. Vamos citar um exemplo. Apartamentos perto de hospitais, faculdades, aqueles que se aluga por Airbnb podem dar uma rentabilidade de 1 a 2% ao mês e em alguns casos até mais. E detalhe, você pode comprar esses imóveis com o histórico anterior de aluguel. Você vai, olha o histórico de aluguel daquele imóvel, você compra ele sabendo exatamente quanto ele vai te render. Sabe por que isso é importante? Quando você compra um imóvel que gera renda, o próprio patrimônio vai se pagar. E essa é uma opção muito lucrativa para usar esse crédito que é o mais barato do Brasil. Vamos fazer uma simulação de um exemplo? Você contempla um crédito de 500 mil, pagando uma parcela de R$ 1.500, porque se paga meia parcela até a contemplação no consórcio para investimento. E nessa nossa simulação ele foi contemplado em 60 meses ou 5 anos. O valor que você investiu nesses 60 meses foram 60 parcelas de R$ 1.500, totalizando 90 mil. Detalhe, não foi 90 mil aportado, foi 90 mil parcelados. E agora você tem 500 mil liberado para utilizar. Percebe que você multiplicou seu dinheiro por 5? O que você pode fazer? Comprar um imóvel com as características que eu descrevi. E agora você coloca ele para alugar, o aluguel paga parcela e ainda sobra. Você percebe que comprou um imóvel com dinheiro de outras pessoas e outras pessoas terminaram de pagar o imóvel, porque o aluguel está pagando a parcela. Além de ter a rentabilidade do aluguel, ainda tem uma coisa muito legal: valorização do patrimônio. Nos últimos anos, a valorização dos imóveis foi por volta de 7% ao ano. Mas essa valorização não é sobre os 90 mil que você investiu parcelado, é sobre os 500 mil do imóvel. Além da renda de aluguel, você tem a valorização do seu patrimônio por meio da valorização do imóvel. Agora é só repetir a operação. Já que o inquilino está pagando aquela parcela que você pagava, você pode usar o dinheiro
dessa parcela que você não precisa pagar mais e partir para a compra do próximo imóvel fazendo a sua próxima alavancagem. É ou não é um uso extremamente eficiente da sua capacidade de pagamento de parcela? Próximo ponto, alavancar o seu patrimônio 5 a 10 vezes mais rápido do que você conseguiria sozinho. Você realizou tudo isso usando a sua capacidade de pagamento de parcelas. Tudo certo, isso já está estabelecido. Mas o que você precisa perceber, e eu não quero que você saia desse vídeo sem isso bem claro na sua mente, é que esse é um poder que você talvez não conheça e não utilize. Você está deixando de criar muita riqueza por não utilizar. Combinando a alavancagem e a capacidade de pagamento de parcelas, você traz para o presente a rentabilidade de um dinheiro futuro. Como assim? Não fez sentido? Vamos lá, você entrou num crédito de 500 mil pagando R$ 1.500 de parcela. Você não tem os 500 mil, você tem R$ 1.500 da parcela e no próximo mês você vai ganhar os R$ 500 da parcela do próximo mês. Na contemplação, mesmo que seja em 60 meses, você pode vender essa carta contemplada e realizar o lucro, ou você pode comprar um imóvel que vai gerar renda, se pagar e se valorizar. Essa é uma maneira extremamente eficiente de usar a capacidade de pagamento de parcela e de trazer a rentabilidade de um dinheiro futuro para o presente. Isso se chama efeito bola de neve. Se você não entendeu essa parte, volta o vídeo, assiste de novo, que esse é um conceito que vai mudar a sua maneira de viver e a sua maneira de investir. Com a minha ajuda e com a ajuda da minha equipe, você vai saber exatamente como usar esse poder que você tem de maneira efetiva e estratégica para construir em poucos anos um patrimônio que vai te sustentar pelo resto da vida. Quarto ponto, segurança e amparo legal. Caso você não saiba, tem uma lei federal que define como que o consórcio tem que funcionar para a sua segurança e a minha segurança, porque eu também sou um consorciado. Eu tenho minhas cotas de consórcio. E quem vê se as administradoras estão seguindo à risca a lei do consórcio é o Banco Central. Na prática, o Banco Central ele tem acesso ao sistema das administradoras, a todos os dados das administradoras. Tudo transparente, tudo 100% legal. Uma pergunta que muitas pessoas fazem e o medo de muitos é: e se a administradora quebrar? Primeiro, eu não indico para os meus clientes administradoras que não têm muito histórico, que não têm muito patrimônio, que são novas de mercado. Mas caso a administradora quebre, o que acontece? Você não tem nenhum risco. O Banco Central pega o seu grupo de consórcio, coloca para outra administradora cuidar, no próximo mês todo mundo paga a parcela novamente e tem as contemplações normalmente. Você não perde o que você já pagou. Quando você faz uma cota de consórcio, vai uma cópia do seu contrato para a administradora, uma cópia do seu contrato para o Banco Central e outra cópia do seu contrato para você. O Banco Central conhece cada pessoa que estão em cada grupo de consórcio do Brasil. A sua cota é o seu patrimônio. E esse patrimônio está no seu nome, lá no Banco Central e lá na administradora. Ninguém tira isso de você. Agora, vamos detalhar o que é o método atalho de maneira matemática e lógica. Eu vou detalhar a estratégia e nós vamos ver mais alguns casos de aplicação dessa estratégia na prática. Essa parte é muito importante. É preciso de um pouco mais de atenção do que a média. Então, se você está fazendo alguma outra coisa, recomendo que você pare e dê total atenção a esse vídeo. E, lembrando, vai anotando as dúvidas que forem surgindo e o que você não entender bem. Se necessário, volta o vídeo e assista essa parte de novo. A dúvida é a principal inimiga da ação e do resultado. E outro ponto importante, você está longe de depender da sorte para ter resultados. Nós trabalhamos com aumento de probabilidade, nós trabalhamos com matemática. O método atalho tem 3 pilares poderosos. O primeiro, estratégia. Eu não acredito em consórcio para investimento em que se paga a parcela cheia até a contemplação.
Quando você paga meia parcela, você tem o dobro da alavancagem e tem o mínimo de investimento até a contemplação. Isso maximiza os lucros e a alavancagem. Segundo ponto, extremamente importante, lance fidelidade. Com essa estratégia, é possível diminuir a concorrência na contemplação. Na administradora que eu uso para o consórcio para investimento, depois do 6º mês, pagando em dia, sem atraso, nós concorremos apenas com outras pessoas que também pagaram a parcela em dia. Isso diminui muito a concorrência. Então, usando essa estratégia básica, a gente elimina de 20% a 50% da concorrência. Mas lembra que eu disse que eu fui refinando e melhorando a estratégia com o decorrer do tempo? Usando essa estratégia, eu consigo eliminar 60% a 70% da concorrência na contemplação. Isso é muito poderoso. Tem grupos que eu consigo diminuir ainda mais de 70% da concorrência na contemplação. Só que esses grupos eu reservo para clientes premium, com 30 cotas ou mais. Detalhe importante, você não precisa apenas confiar na minha palavra de que o grupo é realmente bom. Eu abro o sistema da administradora, te mostro os números do grupo e nós analisamos juntos. Mas não para por aí. Eu consigo fazer ainda mais para acelerar os resultados. Estratégia de pulverização de cotas. Imagina você eliminar 70% da concorrência e concorrer com 30% do grupo. Mas aumentar as suas chances 30 vezes dentro desses 30%. Como assim? Vamos lá. Se você pode pagar uma parcela de R$3.000, eu não vou falar para você fazer uma cota de R$1 milhão, mas 10 cotas de 100 mil. Assim, com o mesmo investimento, eu aumento muito a sua frequência de contemplação e o lucro. E lembra que um dos pilares da criação de patrimônio e lucro é o reinvestimento? Então, quanto maior a frequência de contemplação e o reinvestimento, maior o lucro, maior o patrimônio, maior a liquidez, e isso é incrível. Essa é uma estratégia usada para venda da carta contemplada. David, eu quero comprar um imóvel. Precisamos usar uma estratégia diferente e essa não é a estratégia ideal para você. Bola de neve. Aqui está de fato o que potencializa os resultados. O efeito juros compostos, mas a nosso favor. À medida que o lucro vai sendo reinvestido, os resultados eles vão sendo acelerados, potencializados. O lucro e o patrimônio acabam tendo um crescimento exponencial. Garantia de recompra registrada em cartório. A venda da carta contemplada não é um problema. Eu trabalho há muitos anos com consórcio para venda de carta contemplada, sou especialista nisso e eu tenho fila de pessoas querendo comprar a carta contemplada. Isso quer dizer que eu garanto a compra da sua carta contemplada por 20% a 30% do valor do crédito contemplado. Por exemplo, fez uma carta de crédito, contemplou 500 mil, eu compro ela por 100 a 150 mil reais imediatamente, sem risco, mesmo que você tenha pago apenas uma parcela. Olha o caso da Anne. A Anne pagava 500 reais de parcela num crédito de 150 mil. Ela só fez uma cota. Ela investiu 500 reais por 8 meses, 4 mil reais. 514% de lucro, mulher. Pois é, mulher, contemplada. Eu não acredito nisso, não. Pacote de dinheiro caiu no colo. Agora que ela pergunta, você vai deixar o dinheiro para comprar um imóvel ou você quer 20 mil no Pix agora? Tanto dinheiro, gente. O que eu ia fazer com a conta aqui de janeiro, que é uma bola pura? Pede esse negócio e manda no Pix. Você falou assim, David, eu não posso investir muito, eu posso investir ali uns 500 reais, mas eu quero começar a investir. Já passou da hora de eu começar a investir, criei a estratégia, escolhi o grupo, escolhi a região de acordo com o que você podia fazer e agora esse resultado aí é maravilhoso. Segurança. Como eu já disse, existe a lei do consórcio, a lei número 11.795, que define como o consórcio tem que funcionar para ser seguro e o Banco Central fiscaliza de pertinho. Sua cota de consórcio é um patrimônio que está no seu CPF e você está seguro mesmo se a administradora quebrar. Agora vem uma das minhas partes favoritas, simplicidade. Você não precisa ficar estudando os papéis de empresas, ações, fundos imobiliários, nada.
Você não se preocupa se o dólar está subindo, se o dólar está descendo, se estourou uma guerra em algum lugar do mundo. Você só paga o seu boleto e continua se concentrando no seu trabalho enquanto a estratégia trabalha por você em segundo plano, sem você precisar se preocupar. Você tem um aplicativo que você acompanha a sua cota de consórcio. Você baixa no seu celular e tem acesso a todas as informações. Todo mês, eu e minha equipe enviamos para você lembretes de pagamento, ofertamos os lances, tiramos qualquer dúvida. Quer ofertar um lance livre para contemplar a sua carta? A gente continua com você até depois do fim. Sabe o que isso quer dizer? Quando você fizer essa carta de consórcio, contemplar e for fazer a próxima. Porque eu quero continuar com você por toda a sua vida. Eu trabalho com crédito e todo mundo precisa de crédito. Seja para compra de imóvel, de veículo. E eu quero que você saiba que eu estou aqui para te ajudar com total alinhamento de expectativas e transparência. Eu quero que você seja meu cliente várias e várias vezes e você me indique todo mundo de olho fechado. Por isso, eu vou cuidar de você melhor depois que você for meu cliente do que antes de você ser meu cliente. Você já gosta do meu atendimento antes, vai gostar ainda mais depois do meu pós-venda. Você conhecia o consórcio como apenas uma forma de comprar um carro ou um imóvel. Mas o que ninguém te contou é que o consórcio pode ser uma poderosa ferramenta de investimento e com risco zero. Agora nós vamos ver uns estudos de casos reais. Clientes que seguiram a estratégia, mais alguns, né? Porque nós já vimos vários. Clientes que seguiram a estratégia tiveram excelentes resultados. Sempre falo para os meus clientes não confiar apenas na palavra ou promessa de alguém. Por isso, eu abro o sistema do administrador e te mostro os números, como eu já falei. Mas é importante também ter casos de pessoas reais que mostrem que a aplicação da estratégia realmente dá resultado. Pessoas que estão ganhando dinheiro usando a estratégia. O feed do meu Instagram está lotado de casos de clientes e aqui eu vou usar 2 deles para um estudo de caso mais detalhado. O Daniel investiu 80 mil, 10 mil reais por mês em 8 meses. Ele continua com quase todo esse patrimônio, porque ele vendeu apenas 4 cotas, mas ele teve um lucro na venda dessas 4 cotas contempladas de praticamente 70 mil. Na prática, ele quase dobrou o patrimônio em 8 meses. E tudo isso porque nós escolhemos a administradora certa, o grupo certo e a estratégia certa dentro desse grupo. E acompanhamos ele de uma maneira muito próxima, que é isso que nós fazemos com todos os nossos clientes. Como eu já disse, uma estratégia desenvolvida, melhorada continuamente com o passar do tempo no campo de batalha. Oi, deixa eu te falar, mais uma contemplação aqui, pô. Uai, que tem bom? 8 meses, 4 contemplação, cara. Uma contemplação a cada 2 meses. Ou lance fixo? Não, lance e fidelidade. Fidelidade é quantos por cento? É a mesma coisa. A diferença é só que você concorre com menos pessoas. Você concorre só com... Nesse grupo que eu te coloquei aqui, você está concorrendo com 27%, 28%. Você tem 32 cotas, né? 32 concorrendo com 28%. Dá para ter uma contemplação a cada 2 meses, né? Tá. Agora é o Pix, né? Vai entender? Como é que tá essa história em percentual intimamente? Rapaz, nós vendemos aqui por volta de 30... Eu sei que o mercado tá pagando mais, sempre tem jeito, né? Porque taxa de juros alta, né? Vamos ver um outro caso de cliente? O Marcelo fez 30 cotas, contemplou uma delas no primeiro mês, que foi dezembro, e vendeu. Ele pagou uma parcela de R$320 e vendeu por 18 mil. Ele estava meio indeciso sobre como começar, se começava com menos ou mais, e eu perguntei para ele, você achou que era só post nos stories? Olha só o vídeo de eu ligando para ele oferecendo o Pix. Você já tem 4.141% de lucro na mão, assim, ó. Contemplado, papai! Rapaz, aqui é resultado, aí. Você acha que é só post no story, pô? Eu achava. Você já tem 4.141% de lucro na mão, assim, ó. Rapaz, eu não sei nem o que eu vou fazer. Tem que tomar decisão. E detalhe, você tinha falado assim, poxa, eu vou começar mais devagar porque eu não sei se eu vou conseguir manter. Eu falei pra você assim, quando você vender a primeira, você já faz caixa e aí você já consegue manter por mais tempo, né? Pode ficar tranquilo. Agora tá muito mais corto. Eu tô querendo até aumentar. Mas é bom, eu gostei.
Ele pensou muito e nós definimos juntos o próximo passo. O que fazer com essa contemplação? O que ele decidiu fazer? Vendeu essa carta de crédito por R$18 mil, deixou o dinheiro aqui no caixa, agora ele tinha 30 cotas, e resolveu fazer novas 10 cotas que ele pagaria com esse lucro, ou seja, reinvestindo o lucro. Essas 10 cotas estariam pagas por 6 meses. Nesse período, tendo outra contemplação, ele aumentaria o caixa e faria mais cotas, ou seja, sem aumentar o aporte inicial de R$10 mil, ele consegue escalar os investimentos, aumentar a frequência de contemplação, aumentar o patrimônio, ter mais contemplações. Imagina o poder dessa estratégia no decorrer de 10 anos para geração de renda e patrimônio. Sabe o que ele quer fazer com todo esse crédito que ele vai ter liberado? Os objetivos que ele quer alcançar. É claro que ele quer ter mais contemplações e vender a carta contemplada com lucro. Mas ele também quer levantar capital com alguns imóveis que ele tem. Ter o imóvel e o dinheiro do imóvel no bolso. Ele quer comprar mais imóveis que dão uma boa rentabilidade de aluguel, de preferência com histórico de aluguel, deixar esses imóveis se pagando, gerando renda e se valorizando. Desse jeito ele vai maximizar a criação de patrimônio dele. Pensa comigo, quantos milhões em patrimônio que ele vai ter daqui 10 ou 15 anos, começando a partir de uma parcela de R$10 mil por mês. Esse é o poder de se usar a capacidade de pagamento de parcela com eficiência e estratégia. Você percebe que nesses dois casos, em todos os casos que eu falei, eles viraram um banco pessoa física e eles podem escolher se vão vender o crédito e parar de pagar a parcela ou se eles vão criar um patrimônio que gera renda. Bom, nós vimos até agora que dá para lucrar mesmo se você pode pagar uma parcela de R$600 ou uma parcela de 20 mil ou mais. Mas é importante destacar aqui, quanto mais você investe, maior a quantidade de cotas que você vai conseguir fazer, maior a frequência de contemplação e maior o lucro e o patrimônio. Então vamos lá. Se você pode começar com mais, não faz sentido você começar só um pouquinho, eu nem recomendo, só para testar. Já é um método seguro, testado, melhorado e validado. Contemplou, vendeu a carta? Te ajudamos com a melhor estratégia para o reinvestimento do lucro e te acompanhamos para o seu patrimônio crescer cada vez mais com constância, disciplina e rentabilidade mês após mês. Bom, se você chegou até aqui é porque você está buscando uma coisa diferente e rentável. Simples, seguro e automático. Você está pronto para tomar uma decisão inteligente e segura que vai mudar a sua vida financeira? Mas talvez você pense, e se eu não for contemplado rápido? Essa estratégia que nós utilizamos aumenta o máximo possível a probabilidade de contemplação. Na prática, a gente elimina 70% da concorrência. E isso acelera muito a contemplação. E se eu for o último? Todo ano, a carta de crédito tem uma correção. E no final, você vai pegar muito mais do que o que você colocou. Eu tenho que te falar, com a estratégia que nós utilizamos, nós nunca tivemos um cliente que paga em dia todos os meses e participa de todas as assembleias que foi contemplado nos últimos 30% do prazo do grupo. Mas mesmo que isso aconteça, a lucratividade das outras cartas equilibram essa que demorou mais. E se eu não tiver para quem vender a carta? Nós compramos a sua carta, na realidade eu tenho fila de pessoas querendo comprar e garanto a compra da sua carta de consórcio contemplada em contrato. E se isso for arriscado? Eu já pesquisei muito sobre investimentos e eu não conheço nenhum investimento tão lucrativo e rentável que seja tão seguro, regulamentado por lei, auditado e verificado pelo Banco Central do Brasil. Isso é só para quem tem muito dinheiro. A partir de R$600 por mês, você já pode começar. E como funciona na prática para você começar o seu investimento? É muito simples. Você entra em contato, nós vamos fazer algumas perguntas de qualificação para ver a melhor estratégia para você.
criamos uma estratégia personalizada de acordo com os seus objetivos e perfil, e você começa com 1, 5 ou até 15, 20, 50 cotas. Nós cuidamos de tudo. Nós escolhemos o melhor grupo, a melhor estratégia e a melhor administradora para você. Enviamos lembretes de pagamentos todos os meses. Ofertamos os lances autocontempláveis, aqueles lances que você pode utilizar a própria carta de crédito como lance. Na prática, você apenas paga o boleto e nós cuidamos de todo o resto, até a venda da carta contemplada. Não quer vender a carta contemplada e quer comprar um imóvel? Eu tenho uma equipe de faturamento que vai te ajudar junto à administradora a reunir os documentos, liberar o crédito o mais rápido possível para você e te acompanhar, até que o vendedor tenha recebido o dinheiro e você esteja com o seu imóvel no seu nome. Você tem duas opções. Daqui 2, 3, 5 anos, você vai olhar para trás e ou vai estar igual você está hoje, esperando o melhor momento para começar, sofrendo com as oscilações de mercado, ou vai se agradecer por estar colhendo o que plantou com uma estratégia testada e validada. Lucro, patrimônio e renda. A diferença entre quem tem patrimônio e renda passiva e quem vive com medo é a decisão. Faça essa decisão agora. Pare de ficar correndo atrás do dinheiro e faça o dinheiro trabalhar para você. O seu futuro financeiro merece essa virada. Clique no botão abaixo, fale com a minha equipe e vamos juntos multiplicar o seu patrimônio com segurança, estratégia e consistência.